Olá, meus queridos, tudo bem? Como que vocês estão? Estão bem? Ontem aí a gente teve a nossa aulazinha de filosofia. Agora vamos iniciar com conteúdo mais chatinho de novo aí a semana. História da magia, aquele conteúdo mais massivo. Como que vocês estão? Estão bem? Tá perfeito. Estão preparados para a aula de hoje? Que hoje a gente vai pegar conteúdo, hein? Vamos continuar lá da onde a gente parou semana passada. E tá iniciando com o estilo aí, né? Vamos tá vendo tudo certinho aqui, bonitinho. Só que para fazer isso, antes eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês e gostaria de estar fazendo uma pequena revisão aí, mas quem vai fazer na verdade vai ser vocês aí. Né? Não vai ser muito eu. O que vocês lembram aí da aula passada que vocês podem estar deixando por escrito ou falando, como preferir aí. O que vocês lembram da aula passada sobre a história da magia? Estão conseguindo ver minha tela bem aí? Perfeito, então. Certo, gente. Vocês lembram mais ou menos como aí da aula passada? O que vocês recordam, assim, ficou alguma dúvida, alguma coisa? Pode pôr por escrito mesmo, se vocês não estão podendo falar, pode escrever, não tem problema. Então, exatamente. Teve esse início aí na Mesopotâmia, ele foi passando por vários povos, foi evoluindo, né? Mas ali é importante a gente ter aquele lembrar, né, de que na verdade a magia ela meio que iniciou um pouco no mundo todo, né? Na Mesopotâmia foi o início daquele refinamento, né, da coisa, onde começou realmente a ter mais sentido. Depois a gente teve a passagem aí pro Egito, Grécia, boa parte da Europa, né? Então a gente foi evoluindo até chegar nisso. Pode falar. Uhum. Sim, perfeito. Então aí a gente vai ter o que, o Johnny e Rodrigão? Dentro dessa visão, a gente vai parar num ponto da história, né, que foi onde a gente parou na nossa última aula, que foi quando finalmente a magia vira o tal ocultismo, né? Depois dessa evolução aí. Então é interessante a gente realmente ver, né, como iniciou uma coisa totalmente livre, né? Iniciou com uma jornada extremamente aberta e com o tempo com o surgimento do cristianismo, outros ideais, né? A gente foi recebendo uma certa censura no meio mágico e isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então eu deixei aqui inclusive escrito no primeiro slide para a gente iniciar, né, na nossa história, né? Dentro da história da magia houve diversos ocorridos que através deles foram necessários fazer desse desenvolvimento, né, da magia uma espécie de desenvolvimento oculto. Então começou a ser por baixo dos panos, né, escondido. Então a nossa segunda aula a gente vai estar trabalhando isso já. Pegar toda aquela coisa que você falou aí, toda essa coisa que o Rodrigo escreveu também, né, do início da magia lá, chegou até esse ponto e a gente vai começar a trabalhar a partir daí. Então, falar o que sobrou, né, aí da magia nesse momento, por assim dizer. Então, todos estão conseguindo ver os slides? Perfeito. Então, vamos aqui pro próximo slidezinho. Certo. Então, aqui a gente vai começar a aula hoje falando sobre o nascimento do ocultismo, né? Então, a gente vai ter aqui algumas coisas que é importante estar demonstrando. O que são essas coisas, né? O
que era visto como artes ocultas, né, nesse momento da história. Então, depois daquele problema todo, surgiu o cristianismo, a igreja começou a dar muito problema para esse meio mágico, foi se segregando, né, e daí o que ficou reconhecido, né, como ocultismo, né. Aqui eu deixei 4 etapas, né, que são as escolas ocultas, os conhecimentos da natureza, os detentores de grimórios antigos e frequentadores de cultos e festas noturnas, né. Então era visto como artes ocultas pessoas que propagavam essa ideia, né, nessa época. Então, através de escolas iniciáticas de magia, pessoas que tinham autoconhecimento da natureza e usavam isso para seu próprio benefício, e um benefício distante da igreja, né. E tinha aqueles que detinham grimórios antigos e que não foram entregues nem queimados, que eram pessoas que guardavam isso. Podia se considerar um ocultista também, né, todos aqueles que, claro, né, frequentavam cultos, né, fora da vista da igreja, né. Então isso vai ser aonde a gente vai partir a nossa aula de hoje, né. Então a gente teve toda aquela evolução da magia na aula passada, surgiu a igreja, passou a ser uma arte oculta e a gente vai iniciar aqui o que era esse ocultismo. Vocês lembram qual que eram os povos que estavam escondidos nessa época? Eu deixei explicadinho lá, tudo bonitinho. A gente tinha aí alguns povos que se escondiam. Uhum. Sim. Sim. Tem um que é bem específico que a gente vai trabalhar muito hoje. Que está muito inserido nesse meio, né? Que vai ser os cátaros. Vocês lembram dos cátaros que eu cheguei a comentar? A gente vai ter aqui uma questão com esses povos, né? Quais que é essa questão, né? Que a gente vai estar trabalhando dos cátaros aqui, né? Eram povos que estavam escondidos por causa dessa opressão da igreja, né? Então, a gente tinha várias situações ali que antes da gente trabalhar com esse povo específico, os cátaros, né? Que é hoje basicamente onde vai rodar a aula, né? O ocultismo, os cátaros e a opressão da igreja. A gente tinha, pela opressão da igreja aqui, algumas coisas que é importante a gente estar citando, né? Então, nesse momento é importante lembrar que a igreja se posicionou também contra muitas outras figuras da humanidade, não só ligação mágica, né, assim. Mas claro que eles colocavam motivo para tudo, né? Então surgiram livros da igreja e teorias que explicavam a razão, né, de caçar algumas coisas, e ali a gente vai ter alguns exemplos que eu acho que é até interessante como curiosidade antes da gente trabalhar dessa luta aí que teve os cátaros, né? A gente vai chegar mais pro finalzinho. Falar como que a igreja, né, oprimia as pessoas, né, de fato. Então aqui a gente vai estar falando primeiro dos gêmeos e entre outros. Os gêmeos, a igreja acreditava que isso podia ser obra de feitiço contra um casal. E mesmo se dava em casos de aborto, de infidelidade e até nascimento de pessoas ruivas em alguns lugares, sabia? Então a igreja tinha esse preconceito, né, em cima desse tipo de coisas. Acreditavam que para eles era uma espécie de feitiço, né, quando acontecia esse tipo de coisa. A gente vai ter aqui também, ó, uma outra imagem que a igreja oprimia, que é o quê? As mulheres estudiosas. Nessa época a igreja também se posicionou muito contra esse tipo de coisa, né? Quando uma mulher ela tendia a ser estudiosa, a igreja encarava isso como uma tentação do diabo, porque para algumas interpretações da Bíblia nessa época foram feitas erradas. Então, por causa dessas interpretações erradas, existia essa tal desigualdade, né? E, claro, né, vale ressaltar também aqui que, de fato, era um jogo de interpretação populacional. O que é isso? Não era nem tanto só a igreja, tá? A população no todo, né? Então, ou seja, isso existe porque na Bíblia a ideia de que o homem e a mulher devem ser vistos como criaturas iguais é um pouco deturpada pela interpretação, né? Então, ou seja, por essa razão, a gente vai ter lá umas ideias metafóricas que a gente pode até destrinchar, né? O como isso foi distante, de fato, da palavra. E como a igreja fez uma cerquinha, né, em volta daquilo e trabalhou da forma que eles queriam, né? E a população acolheu de certo modo, né? A gente tem ali uma curiosidade que a gente vai estar trazendo, né? Quando a igreja oprimia essas mulheres,
que vai ser o quê? A questão de Adão e Eva, né? A gente vai ter muito essa ideia de que a Eva ela nasceu para servir o homem, né, em sua palavra. Mas a gente vai estar tirando aqui uma ideia que a Bíblia traz de forma metafórica, explicando um pouquinho mais sobre Eva, o que vai até deturpar um pouquinho o nosso senso, né, moral. Que seria o quê, né? Vocês sabem, segundo a palavra, por onde que Deus começou a construir Eva? Exatamente. Exatamente. A Eva ela sai da costela de Adão. E sabe por que ela sai da costela de Adão? Olha que doideira. Isso quando a gente faz uma interpretação teológica, ela sai da costela de Adão porque se ela saísse dos pés ela seria inferior e se ela saísse da cabeça dele ela seria superior. Então a Bíblia ela traz essa questão da igualdade do gênero ali. Então a gente teve o quê? Isso que eu falei. A gente tem aí esse preconceito e a opressão da igreja e não exatamente da palavra. Então a gente tem essa primeira distinção aí nessa época. E esse povo, os cátaros, né? Boa parte, o que eles eram? Eles eram os famosos alquimistas, eram um povo judeu. E esse povo judeu trazia muito essa ideia. Agora vocês estão entendendo por que a gente vai começar a ter um conflito muito grande aí entre os cátaros e a igreja? Porque era um conhecimento oculto, eles viam a palavra de uma forma diferente, eles interpretavam de uma forma diferente. Então não é que exatamente eles olhavam para a igreja e falavam, eles acreditam em outra coisa. Não, eles acreditavam que as pessoas deturpavam aquilo que tinha como uma vista geral para todos, né? E daí a gente vai ter aí também na opressão da igreja mais uma imagem nessa época que também era muito julgada, que eram os afeminados de modo geral, né? O que era os afeminados, né, para eles nessa época? Eram mal vistos pela igreja porque eles acreditavam que as qualidades masculinas era um papel que devia ser cumprido pelo homem. Era como se fosse um dever de ser forte. E quando um homem ele era afeminado, a igreja tinha assim uma ideia muito preconceituosa em cima disso, né? Então a gente vai estar iniciando nesse período aí. Qual que é esse período? Evoluiu a magia, ela começou a se esconder, a gente já não tem mais aquele efeito da magia na sociedade, a gente não tem mais o efeito místico, o esotérico, né? A gente tem povos separados aí, que são esses povos que vocês falaram, os celtas, os antigos druidas, a gente vai ter os cátaros, principalmente aí, que vai estar entrando mais pra frente em conflito com a igreja, tudo escondido, e a igreja criando essa opressão em cima dessas pessoas, por exemplo, que são os gêmeos, as mulheres, os homens afeminados. Então a igreja vai começar a criar toda essa opressão. E daí com essa criação, né, dessa opressão toda, a gente vai ter um surgimento aí muito importante. Vocês estão conseguindo acompanhar o slide? Perfeito. Então aqui a gente vai estar tendo a criação da Santa Inquisição, né? O que é a Santa Inquisição? Alguém tem mais ou menos uma ideia? Já devem ter visto na escola, mais ou menos alguma ideia sobre. Então eu vou estar explicando aqui com detalhe por detalhe o que era essa tal Santa Inquisição, né? Que vai surgir nesse momento da história. Só antes valendo ressaltar que assim, por mais que a igreja tivesse uma visão horrível, né, contra aqueles conjuntos que eu mostrei no slide anterior, né, a população ela tinha uma visão muito retrógrada, né, ela tinha uma visão cheia de preconceito, mas é importante deixar claro que isso não entra nessa Santa Inquisição. Por que não entra? Porque uma coisa era a população ter um preconceito, outra coisa era julgar por causa disso. Então, ou seja, aquilo era preconceitualizado, mas não era julgado. E a Santa Inquisição é o quê? Nada mais, nada menos do que um tribunal. Surge então a Santa Inquisição, que era um tribunal de justiça da igreja, que tinha a função de julgar e investigar uma pessoa herege ou um feiticeiro que cometia crimes contra a igreja. E é importante deixar claro que toda essa visão anterior lá, né, que eu tinha falado antes, ela era uma ideia de preconceito, mas não exatamente uma ideia de julgamento, né? Daí vocês falam, então surgiu para julgar quem, né, exatamente? Se não era aqueles, né? Se não eram as mulheres estudiosas, se não eram os filhos de gêmeos, né? Porque o que acontece? Ali eles acreditavam que era uma espécie de tentação, de pecado, de feitiço, entendeu? Ali no slide anterior a gente tem a ideia do que eram as vítimas para a igreja, né? Aquelas pessoas eram vítimas, né, do mal e da obra do diabo, né? Na Santa Inquisição a gente não vai estar julgando essas vítimas, a gente vai estar julgando quem? As pessoas que cometiam crimes contra a igreja.
de certo modo, né? Seja de modo intelectual ou físico. E o que vai estar entrando aí diretamente? Aquele povo lá que eu citei anteriormente, né? Os ocultistas e etc. Mas é importante a gente ressaltar mais uma coisa aqui, ó. Sendo batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, antes da gente falar todos que eram julgados, de fato, né, na igreja, a gente tem que fazer essa ressalva aí. Que sendo batizado na Igreja Católica Apostólica Romana, que ele era julgado. Ah, Léo, então alguém que não era batizado nessa época não podia entrar na Santa Inquisição? Não. Nessa época só adentrava na figura da Santa Inquisição aqueles que eram batizados. Isso a gente vai ter uma deturpação histórica ao longo do tempo, né? Onde normalmente não é citado, né? Então muitas vezes as pessoas quando tratam desse período, né, de igreja versus ocultismo, igreja destruindo, né, essa cultura, as pessoas não citam esse tipo de situação normalmente. Isso é importante ser citado, por quê? Porque a igreja acreditava que só era filho de Deus quem era batizado. Então, ou seja, para a igreja não fazia sentido julgar uma criatura que nem sequer era filho de Deus, entendeu? Nem sequer vinha desse primórdio. E para se tornar um filho de Deus tinha que ser batizado. Então a primeira coisa que a gente vai ter aqui na Santa Inquisição, que foi surgindo nesse período, por causa dessa desavença, né, que a gente vai estar tendo da igreja com toda essa ideia ocultista, essas ideias de preconceito, a gente vai surgir através das pessoas que são batizadas. Então todos aqueles que eram batizados e que calhavam em alguma característica específicas, como essas, daí sim era julgado de fato, né? Então primeiro, aqui ó, a gente vai ter a ideia de homossexuais, revolucionários, estudados nas medicinas naturais, bruxos, feiticeiros, magos e pessoas ligadas ao ocultismo de forma geral. Então aqui a gente vai ter a ideia do quê? De que eram julgados homossexuais, os revolucionários, os estudiosos, toda essa galera, né? E é legal desmistificar algumas ideias também, né? Lembra que eu falei antes da questão do preconceito da igreja ser diferente daquele julgamento de fato? Então é legal a gente desmistificar o que é. Não, de forma alguma defendendo a igreja, lógico que não. Mas eles também não eram inacessíveis. Eles eram intolerantes, né? Mas tinham formas de contornar as suas penalizações, né? Isso era possível na época. E essa desmistificação que eu quero colocar começa na ideia de que preconceitos da igreja era extremamente diferente desses crimes contra a fé, né? Então, no caso dos homossexuais, é importante a gente dividir que a igreja, ela comprovava que aquele homem era um homossexual. Por mais que os homens eram afeminados e preconceitualizados nessa época, eles não eram julgados por causa disso, entende? E aí que a gente vai ter aquela divisão, lembra que eu falei? Agora, quando o homem ele tinha essa relação homossexual, a igreja ela acabava fazendo esse julgamento dentro da Santa Inquisição. E a igreja, quando julgava, pedia a confissão da pessoa, né? Então, ou seja, quem morria por sua ideologia realmente nessa época acreditava naquela forma de viver, né? Então, ou seja, por mais que muitas pessoas iam a julgamento por engano, quem realmente temia a morte, né? Quem realmente não queria estar lá, ela confessava o crime, mesmo que fosse uma mentira. E essa penitência dessa pessoa era rezas, era abdicação dos antigos atos, era, no caso ali, né, de confessar pactos ou obras de feitiço, que a pessoa passava por sessões de exorcismo também. Então, ou seja, quando a pessoa chegava no tribunal da Santa Inquisição e ela confessava o que fez, ela não era morta por isso, ela tinha essa penalização com rezas, jejuns, abstinências, ela tinha que abdicar dos seus antigos atos, né? Ou seja, se ela confessasse que era homossexual, ela ia ter sessões, por exemplo, de exorcismos, entendeu? Nessa época. Só que ela, de fato, não ia lá direto pra fogueira e ser morta. Agora, o que acontecia dessa galera, que daí sim vai ser onde a gente vai ter muito essa ideia nos livros de história, né? Infelizmente, aos que não confessavam, falava que não fazia, mas a igreja acreditava que fazia, ou aqueles que, quando confessava, não pretendiam mudar o seu modo de viver. Então a pessoa ela vivia por aquilo, ela falava, eu sou homossexual e não vou mudar. E daí, sendo batizado homossexual e dizendo para a igreja que não vai mudar, aí a igreja ela praticava o quê? Aqueles atos brutais de tortura. E matava essas pessoas normalmente em praças públicas, como tipo um ato de prova divina ou algo do tipo,
Mas na verdade o que a igreja estava fazendo nessa época não era bem um ato de prova divina, né? Na verdade era para causar medo para aquelas pessoas que eram batizadas e que não seguiam a fé, né? Então, ou seja, se a pessoa era batizada, ela sabia que estava fazendo alguma coisa errada, ela ia ter medo, porque ela ia estar em praça pública, ela ia ver as pessoas sendo mortas, né, por causa disso. E isso estava ganhando muita força, né, porque a maior parte das pessoas eram batizadas nessa época. Lembra que eu falei que a maior parte da Europa, nesse momento, acabou sendo convertida? Então, se a gente tem muita parte da Europa convertida nesse momento, a gente vai ter o quê? Muitas pessoas dentro da igreja ligada à fé, mas que quando não segue essa fé, sente o medo do quê? De continuar se contrapondo à igreja. Então o que a gente vai ter aí? Esse tipo de problema. E daí é onde a gente vai estar dando uma puladinha aqui para o nosso 7º slide, né? Que é o quê? A opressão contra os cátaros. Finalmente a gente vai chegar nesses povos. E o que a gente vai estar falando sobre os cátaros em específico, né? Nesse momento vai surgir os cátaros ali com força. Que lembra que anteriormente os cátaros eram grupos de alquimistas e filósofos e por aí vai? A gente vai ter o quê? Uma melhora no grupo, né? Assim, que em termos de conteúdo, né? Eles vão ter evoluído nesse momento da história. Como eu deixei lá no slide. Os cátaros eram grupos de ocultistas extremistas que acreditavam fortemente no gnosticismo, ou seja, nessa hora os cátaros eles estão imersos na ideia do gnosticismo, que é aquela ideia que eu falei lá na aula passada, e que para ser uma criatura pura devíamos nos abdicar 100% da carne, ou seja, devíamos morrer sem contato com nenhuma força material. Ou seja, a gente vai começar a ter aí uma ideologia que vai estar batendo de frente com a igreja de forma extremista, né? Então, ou seja, segundo essa descrição, a forma que a gente devia morrer pros cátaros era de fome, já que a gente não podia ter nenhum contato com a matéria na hora de morrer. E a partir desse momento, aí sim a gente seria elevado, né, como os verdadeiros seguidores de Deus, como aquela pessoa que se desprendeu de fato da matéria. Ou seja, nos cátaros a gente vai ter um probleminha, por quê? Porque os cátaros, eles não eram só ocultistas. Com toda a raiva da igreja, eles começaram a trazer aquela ideia revolucionária com muita força. Mas uma força tão grande que aquilo passou a ser uma ideia extremista. E por odiar a matéria, acreditando né, que a gente era seres de luz e não homens e mulheres, eles influenciavam tudo. O que era o contrário da igreja, né? Ou seja, eles eram a favor das práticas homossexuais, eram a favor do uso de drogas para transcender a sua matéria e entender a vida após a morte. Eles eram a favor de festas, eles eram a favor de música na noite, eles iniciavam vários tipos de rituais, eles eram a favor de exaltar as mulheres como iguais mesmo. Então, ou seja, a gente vai ter uma diferença ali de ideologia nesse momento. Então, porque a maioria deles eram alquimistas e judeus antigos, conhecendo os segredos da palavra verdadeira da Bíblia. E viam ela como iguais na matéria, por exemplo, as mulheres, porque para eles não existia essa questão de sexualidade, porque a essência do ser humano, como a ideia gnosticista também, era de que a gente era um ser de forma de luz, que a gente era apenas luz, então não existia isso, era simplesmente um valor carnal. E bom, os cátaros nesse momento, com toda aquela ideologia alquimista, somada ao gnosticismo, que estava muito forte dentro da ideologia na época, criou esse tipo de visão. E o problema, na verdade, não era bem a ideia que eles passavam. O problema é que os cátaros, por serem extremistas, não divulgavam essas ideias apenas como ideias, sabe? Então, nesse momento, os cátaros eles atacavam os católicos e os obrigavam a estar de acordo com isso. E esses ataques eram chamados de iluminação, né? Então, aí a gente vai ter esse período de iluminação, onde os cátaros acreditavam que iluminar o mundo das trevas que era a igreja. Então, os cátaros, nesse momento, eles vão enxergar a igreja como uma massa de trevas, né, de escuridão, que estava pegando toda a verdade da palavra bíblica e deturpando ela e fazendo as pessoas caírem em contradições e algo do tipo. E na verdade os cátaros eles acreditavam nesse momento que eles estavam lá para iluminar a consciência dessa pessoa. Mas na verdade, mesmo o que estava acontecendo de fato ali era que o mundo estava uma loucura. Porque os católicos eram preconceituosos e julgavam de tudo nesse momento. E os cátaros, eles eram liberais, mas eles eram extremistas e radicais.
Eles acreditavam que todos eram obrigados a se iluminar e seguirem, né, esse sistema da igualdade dele. Uma curiosidade é que foi daí que vai surgir as primeiras ideias sobre o comunismo também, né? Claro que a gente depois vai ter uma evolução com essas ideias lá pra frente, quando o mundo mudar muito, mas foi daí que a gente começou a ter as primeiras pitacos dessas ideias, né? E daí, por causa disso, a gente vai começar a ter ali o nosso primeiro conflito com a igreja, né? Através dos cátaros. Então a gente vai ter o que aqui? Uma coisa que é muito importante a gente estar trazendo sobre os cátaros, né? Que é um momento de luta e apaziguamento, né? Uma luta fria. Ou seja, nesse momento que começou a acontecer, os cátaros eles invadiam algumas casas, eles falavam para as pessoas sobre essa palavra de iluminação, eles traziam toda essa ideia de que as pessoas tinham que se iluminar. E normalmente eles traziam essas ideias para pessoas que eram batizadas, ou seja, que estavam sob o conselho da Santa Inquisição, pessoas que podiam ser julgadas pela igreja. E daí imagina que de um lado a gente tinha lá os cátaros fazendo o quê? Trazendo a população de forma extremista, falando assim, olha, você tem que morrer, mas você não pode ter contato com a matéria. Ou seja, a pessoa não podia simplesmente morrer, ela não podia ser morta por alguém a facadas, ela não podia ser sufocada, ela não podia, sabe, ter contato com a matéria no momento da sua morte, ela tinha que morrer puramente de fome, para ela se desprender da matéria, atingir aquela iluminação. E daí a gente vai ter católicos que eram contra essa ideologia, eram contra essa ideia, mas que foram obrigados a fazer esse tipo de coisa. Então o que a gente vai ter ali com os cátaros? Esse tipo de revolta contra a igreja, levando todo mundo para o mesmo caminho, né? Então, ou seja, o que vai estar acontecendo? Ali do lado os cátaros, né, que foi como eu disse, o mundo acaba que virando uma loucura nesse momento. E lá do outro lado a igreja, falando mais ou menos assim, se você é um detentor da arte oculta, se você é um homossexual, se você é isso, se você é aquilo, você vai ser morto, você vai pra fogueira, você vai isso. E claro que por mais que tinha formas, né, ali da gente se libertar dessas ideologias, e tá neutro nesse tipo de situação, era muito difícil não escolher um lado. Porque o que acontecia? Os dois lados estavam trazendo atitudes extremamente rígidas, né? Ou seja, eram lados extremistas, onde se você não acreditava no que eles pensavam, estava errado. E daí você, das duas formas, acabava sendo morto das piores formas possível. Pelos cátaros acreditando que foi uma libertação da carne e da matéria, e pela igreja como uma espécie de terror psicológico populacional, onde as pessoas eram mortas, né, em praça pública, trazendo essa ideia toda. Ou seja, a gente começou a ter uma ideia de terrorismo populacional, né? Então a população nesse momento começou a entrar em terror psicológico. Porque assim, não tinha como sobreviver de certo modo, né? Então a gente começou a ter esse problema todo. Daí vai ser quando a gente vai surgir aqui uma outra ideia do que é essa tal luta fria. O que é essa luta fria? Chegou um ponto que ninguém mais estava certo, né? Nem a igreja, nem os cátaros. Cada lado tinha os seus pós e os seus contras, e essa tal guerra santa estava matando muitas pessoas dos dois lados. Então, ou seja, os cátaros menos extremistas surgiram, né, com ideias de passar toda a sua ideologia através da arte e dos estudos, né? Então o que a gente vai ter aqui de diferente, né? Já que a igreja não tinha o alcance de destruir a população apenas por escutar algo, né? Então a gente vai ter o surgimento de várias coisas novas com essa ideologia, né? Então surge aqui as ideias dos cátaros através da música, da dança, do entretenimento, dos teatros, dos jornais e de grupos de estudos, né? Então a gente começou a ter essa tal iluminação através disso tudo aqui, tá vendo? Ó, como eu deixei mesmo no slide aqui, as danças, as músicas, os teatros. Então a gente vai ter a arte contribuindo com essa ideologia. Se a gente vai ter essa ideia, né, partindo de que a arte hoje vai estar contribuindo com essa ideologia dos cátaros, o que vai estar acontecendo? A gente vai estar tendo uma mutação na sociedade, né? As próprias pessoas que eram batizadas, né, vai estar começando a mudar a sua ideia, porque elas, por mais que são batizadas, elas frequentam várias outras esferas da sua vida. As pessoas iam para teatros, as pessoas escutavam músicas, as pessoas liam jornais, as pessoas procuravam se entreter de diversas formas. E dentro de toda essa ramificação artística, a gente tinha tudo aquilo, que eram as ideias dos cátaros, né, que foi evoluindo com o tempo ali de forma menos extremista. Então, através da dança, da música,
dos teatros, as pessoas foram se familiarizando mais com a ideia da igualdade, foram se familiarizando mais com a ideia da liberdade de forma geral, as pessoas foram se familiarizando com toda essa figura que era contra a igreja. E a igreja, por mais que nesse momento teve, né, ali todo aquele problema, né, toda aquela situação desagradável, né, a qual estava lutando com os cátaros, ela por sua vez estava cansada também, porque já estava morrendo muita pessoa, o mundo estava meio que acabando ali, entendeu? Então ela acaba se diluindo com essas ideias. E daí o que acontece aí com a igreja nesse momento? Ela acaba se adaptando com novas ideias. Então, ou seja, visando algumas destruir por dentro, né? Então, ou seja, se introduzir dentro dessas ideias e destruí-la. E outras pessoas ali da igreja já têm uma ideia um pouco diferente. Ela tem uma ideia de evoluir mesmo as suas próprias ideologias através dessa mistura. Então, ou seja, nesse momento, a gente vai ter um momento que a gente chama de momento de apaziguamento, certo? O que vai ser esse momento de apaziguamento aí que a gente vai estar tendo dentro da nossa história? Vai ser um momento em que os cátaros param de agir de forma extremista e trazer muitas pessoas, né, para a morte, e a igreja também, porque ela já está cansada. Então, ou seja, para a gente chegar nesse momento da história, a gente teve uma evolução de muitos anos. Então, ou seja, dentro desse momento histórico, a igreja passou por muitos anos atacando os cátaros atacando as igrejas, quem estava lá era bala perdida, e daí foi evoluindo, eles foram cansando os dois lados, foram surgindo pessoas menos extremistas, pessoas mais neutras, o ocultismo estava também dando um problema gigantesco por outros lados ali, perto do final da Europa ali, né? E o que acontece? Passando-se, né, todo esse evento, né, toda essa parte histórica, né, todo esse período, começou a ter esse apaziguamento, e tanto a igreja quanto os cátaros se infiltraram através da arte para mudar a ideia das pessoas, mas os cátaros nesse momento tinham uma certa vantagem, né, porque realmente era um lugar onde a igreja não podia os atacar, sabe? Então, ou seja, a gente começou a ter aqui todo esse tipo de situação. Até que a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Perfeito, então. Daí, então, o que a gente vai estar tendo nesse momento aí de apaziguamento? Essa diluição. Então, o que vai estar acontecendo através dessa diluição, né, da igreja? A gente vai estar tendo aqui um probleminha que estava ocorrendo ali lá do outro lado da Europa também. Então, aqui, mais para o meio da Europa, a gente estava tendo essa diluição da igreja com os cátaros através das artes, das danças. E do outro lado da Europa, a gente vai estar tendo o que aqui? A gente vai estar tendo o que a gente chama ali, ó, do período feudal, né? Você lembra disso na escola ou algo do tipo? Esse. Então, o que acontece nesse período feudal ali? Eu deixei explícito no slide o que a gente estava tendo nesse momento aí, por causa desse problema todo, né? A gente estava tendo uma diluição de territórios com os nórdicos. Então, alguns nórdicos que eram pagões lá do outro lado da Europa estavam começando a conquistar território e mudar a sua própria ideologia, né? Então, ou seja, eles começaram a ter que dividir territórios. E a gente vai ter essa divisão de territórios entre alguns católicos e algumas pessoas que eram povos nórdicos, né, descendentes ali, que estavam migrando de terras, descobrindo novas terras, e essas divisões territoriais começou a acontecer. Só que quando dois povos acabam meio que se colidindo na mesma terra, eles têm que ter o quê? Ali, o segundo apontamento, trocas econômicas entre povos, né? Então, o que a gente vai estar tendo aqui, né, nesse momento da história, né? Essas trocas econômicas. Vão ter que achar uma moeda de troca. Então, ou seja, eles começam ali dos dois lados, passar alimento para algum tipo de coisa para outro, um tipo de coisinha de cultura ali, vai misturando com aqui, daí a gente vai chegar no terceiro ponto, que é a diluição das culturas de modo geral. Então, ou seja, a cultura nesse momento, ela tá o quê? Ela tá diluindo. Ou seja, se a gente tem essas divisões territoriais no período feudal, e alguns católicos tinham que dividir território com vikings, ambos os lados queriam que isso desse certo.
Então, por causa disso, tem que se adaptar com essas trocas econômicas, mas principalmente uma troca cultural. Não é mais só a economia que a gente vai começar a dividir, não é só mais a cultura de modo geral. Então, o que é legal a gente ter nesse momento como ideia, né? De que, por eles estarem juntos, a sua religião não podia mais prevalecer uma em cima da outra. Então, ou seja, o que vai acontecer ali? Para a igreja não matar eles e para eles não matar a igreja, a cultura deles tem que fazer sentido. Tem que ser uma coisa nova. Tem que ter essa diluição. E o que começou a mudar muito aí? Daí agora a gente vai trazer uma história quanto aos vikings, que eu acho muito interessante trazer ela nesse ponto da aula para a gente estar explicando quanto a essa diluição. E daí o que a gente vai estar tendo aqui nesse momento? Vamos voltar lá para a ideia desses povos nórdicos, de cultura de modo geral. Normalmente seus territórios eram lugares frios, certo? Então tem nessa ideia da onde eles viviam, desses lugares frios e tudo mais, eles já viviam um desafio climático. E em suas datas, né, celebrativas, eles tinham que fazer algumas aprovações, né? Então existia uma espécie, né, uma ramificação cultural ali nórdica, que era como que funcionava. Na data do aniversário do Deus Sol deles, né, que trazia toda aquela ideia, né, de criação, né, era aquela ideia ligada ao elemento, né, então, ou seja, ao espírito, o Deus Sol, né, a data de comemoração, ela era uma data onde os vikings, eles finalmente se tornavam homens, aqueles que ainda eram crianças. E claro que a gente tinha uma variação ali, né, de idade, não tinha uma coisa tão certinha, né, por exemplo, a maior parte dos relatos a gente vai estar tendo aquela ideia dos 13 anos, outras partes se relatam mais dos 15 anos, já tem gente que relata que não importava muito essa ideia de idade, né, a gente tem lá crianças desde os 13 anos aos 15 anos, era quando calhava o clima, a estação, o momento certo e a comemoração em si. Quando tinha essa comemoração do nascimento do Deus Sol, os vikings eles consideravam o quê? Que uma criança passava a ser um homem. Então o que eles faziam nesse momento com aquela criança? Eles introduziam ela para o mundo masculino através de festas e celebração. Então como que eram essas festas? Eles pegavam aquelas árvores, né, que eram pinhas gigantescas na época, e decoravam elas com várias coisas. Então decorando essas árvores, essas pinhas, né, eles tinham ali um clima todo ambientalizado, um evento, né? Ou seja, eles sacrificavam os animais nessa época, fazia os seus eventos, fazia as suas ritualísticas, e a criança que se tornava um homem, o que ela fazia? Ela era mandada para a floresta, nesse momento, enquanto eles faziam a comemoração. E essa criança que era mandada para a floresta, ela era mandada sem roupa nenhuma, para morrer no frio. E ela ia se provar um homem como? Quando ela voltasse de volta ali naquele lugar. Ficou até redundante, voltasse de volta. Quando ela voltasse para aquele local. Então, quando ela estivesse ali, ela teria que estar viva. E ali ela seria de fato um homem, não seria mais só uma criança. E para os vikings era nobre demais, né? Aquela criança se tornar um homem, né? Mas para se tornar um homem, ela não podia simplesmente ir para a floresta, sobreviver alguns dias e voltar, enquanto estava tendo aquela celebração. Ela ia com uma lança para matar um urso. E ali na região a gente tinha os famosos ursos polares. Então o que acontecia? A criança ela ia sem roupa, com frio, tinha que arrumar métodos de sobreviver no meio da floresta. E daí aquela criança, ela tentando sobreviver no meio da floresta, era enviada enquanto o povo nórdico, as mães torciam para os filhos se tornarem homens e os outros festejavam na sua vila. E claro, né, os cristãos observavam isso de fora, né? É claro que não concordavam com a cultura, de certo modo, mas observavam de fora. E daí o que a gente vai estar tendo aí nessa figura nesse momento? As crianças, elas tinham técnicas em específico para poder sobreviver quando encontravam um urso polar, que era um simbolismo de força, de poder. Então, ou seja, o urso polar era um arquétipo animal de guerreiro. Vocês têm mais ou menos uma ideia do que é um arquétipo?
Exatamente. Só que a gente vai ter como uma imagem de ideia espiritualista também, né, e psicológica. Então a gente vai ter uma imagem que traz uma força ancestral ou uma ideia energética para você. Então o arquétipo ele vai ser o quê? Ele vai ser uma imagem de poder. E daí a gente vai ter arquétipo de vários animais, de várias coisas que trazem imagens diferentes, energias diferentes, que trabalham no nosso psicológico de forma diferente e na nossa energia espiritual de forma diferente. Então é um símbolo de poder, um arquétipo, né? A gente vai ter imagens de poder como um símbolo. E a ideia do urso, né, do nome, né, lá, da criatura em si, o urso era um arquétipo de poder mesmo, que representava de fato poder, força, determinação. Então o urso ele tinha aquela ideia de passagem de uma criança para o homem. Porque a partir do momento pro viking, quando ele deixava de ser uma criança e ele matava um urso polar, ele absorvia aquela energia daquele arquétipo. E daí como que ele deixava de ser visto? Ele deixava de ser visto como algo frágil, como algo quebrável, como algo simples, como um simples vasinho de aprendizagem, para se tornar um homem, uma figura como o urso, que tinha força, que era um guerreiro, porque os vikings eles exaltavam muito as qualidades masculinas de guerreiro. E isso até nas mulheres preencheu bastante por muito tempo. Uma guerreira era vista de forma nobre também para os vikings. Então assim, a ideologia pagã dos vikings era muito diferente da igreja. Mas nesse momento eles tinham que dividir território, trocar economia e criar um aspecto econômico. E daí o que acontecia? Essa criança que estava lá na floresta, sabendo disso tudo, né, sabendo que ele tinha que matar o urso e criar essa imagem de poder, quando finalmente essa criança chegava no habitat, né, desses ursos e conseguia sobreviver a uma luta com o urso, seja pegando ele desprevenido, matando, né, e de qualquer forma, o que essa criança fazia? Ela tinha que buscar sobrevivência. E para sobreviver ela não podia morrer no frio. Por quê? Porque ela estava sem roupa, porque ela estava despida. Então o que ela fazia? Ela abria esse urso, preservando a pelagem daquele urso e colocava ele do avesso. E daí ela se vestia com aquele urso. Então o que a criança quando voltava para a vila, o que a gente tinha como imagem daquela criança? Ela vestia a pele daquele urso para absorver a energia daquela criatura que ela matou. Então ela vestia aquela pele naquele ritual e voltava para a vila como? Com toda aquela área de carne ensanguentada e nas suas bordas a pelagem branca do urso polar. E daí a gente vai ter o quê? Uma diluição de cultura. Por que a gente vai ter uma diluição de cultura? Porque com o tempo a igreja estava lá morando do lado. A galera que era católica, na verdade, né? E, ou seja, não podiam matar os vikings não podiam matar eles. Tava todo mundo cansado dessa guerra. Lá pro meio da Europa, os cátaros estavam se diluindo na cultura artística junto com alguns católicos também. Então, ou seja, o mundo mudou. É um período de apaziguamento. O que a Igreja Católica viu nisso? Um evento que era importantíssimo para os vikings, aonde passava essa transição. E daí o que a gente começou a ter algumas ligações aí que vai estar evoluindo muito mais para frente. Então a gente vai estar primeiro trazendo a ideia da nossa árvore de Natal com os pinheiros da zona nórdica. Então é por isso que a nossa árvore de Natal hoje é um pinheiro. A gente vai estar tendo a ligação do nascimento do Deus Sol com uma ligação de Jesus Cristo para o Natal. Não, a gente vai estar tendo umas evoluções aí no meio, né, que eu vou estar explicando. Mas a gente vai ter esse surgimento aí dessas ritualísticas do período feudal, onde a igreja teve que se adaptar a uma nova cultura. Aí a gente vai estar tendo, sabe o quê? Uma versão nova aí do quê? Da pele do urso ao contrário, com uma versão que foi criada pela Coca-Cola do nosso querido Papai Noel, que é um santo. Um famoso Santo Nicolau aí, que vai ser o Papai Noel, que a Coca-Cola usou da imagem desse santo para fazer uma imagem do Natal, né? Então a gente vai estar tendo ali o surgimento do Papai Noel. E as vestes desse Papai Noel não é nada mais, nada menos do que a representação dessas crianças quando voltavam. Lembra que elas viravam a pele do urso e ficava com aquelas vestes vermelhas e a pelagem branca em volta dessas vestes vermelhas? A gente vai começar a ter essa ligação aí nas vestes do Papai Noel.
E daí a gente vai estar tendo o que também? A ideia de que é um novo ciclo, o mundo mudou, é uma nova estação, é uma nova coisa. Se o mundo mudou, se o Deus Sol nasceu, se tudo isso mudou, a gente vai estar tendo o quê? Os presentes dos deuses, que são as colheitas dos vikings. E isso vai se retribuir o quê? Aos presentes de Natal, que são as crianças, que elas vão estar recebendo a colheita, o nascer. Então a gente vai estar tendo ali essa ligação de eventos, aonde a igreja vai ter que começar a se adaptar. E daí nesse exato momento, o que vai estar acontecendo aí? A gente vai estar surgindo com novas ideias dentro da filosofia lá com os cátaros no meio da Europa, e a gente vai estar surgindo ali nessas áreas, né, onde os vikings dividiam com os católicos, uma cultura nova também, uma cultura que foi evoluindo com o tempo. Então o que acontece? A Igreja Católica, ela pegou uma fama com o tempo de que ela destruiu a cultura, essa cultura deixou de existir, e o que prevaleceu na verdade foi a cultura católica, né? Mas na verdade não, a gente tem ali uma coisa que prevaleceu, que é o quê? É a mistura dessas culturas. Então a gente tem muitas datas ali que batem com outros eventos pagões. Então dentro da própria Igreja Católica a gente vai ter várias ritualísticas pagões, né? Então, de pagões, né? Então a gente vai estar tendo aí nessa visão, essa diluição cultural, da qual descende o nascimento do Deus Sol para o famoso Natal, que a gente comemora até hoje em dia, e que é um evento ligado à igreja, né? Então a gente vai ter essa ligação da Igreja Católica Apostólica Romana para o Natal, e daí a gente também vai estar tendo um problema de data, né? Porque, segundo as estimativas, Jesus ele não nasceu exatamente no dia 25. Então teve uma adaptação de data e de calendário também dentro disso, para bater mais ou menos um consenso, sabe? Com o Deus do Sol, com Jesus Cristo. E claro, né, com o tempo, essa questão de evangelizar a igreja, ela passou por diversos momentos, diversos períodos. Aqui no próprio Brasil mesmo, a gente teve quase que a destruição de uma cultura inteira por causa dessa ideia de evangelizar. Mas claro que tudo vai se adaptando e nada acaba aqui morrendo 100%. Então a gente vai estar tendo esses eventos aí para quê? Para poder agradar aqueles nórdicos da época a se adaptar melhor à cultura católica e poder se converter com o tempo. Então a gente vai estar tendo aí uma evolução de sociedade com as culturas diluídas. E no meio da Europa também, só que ainda um pouquinho mais em guerra, por assim dizer, sabe? Eles ainda não se gostam, só não estão mais se atacando fisicamente. Então a gente vai estar tendo esse período aí que está acontecendo isso tudo. E vai surgir aquela ideia de iluminismo com o tempo, né? Lá pro meio da Europa de novo, com o tempo vai surgir essa ideia de iluminismo, que é o quê? Que é de fato iluminar através do estudo da filosofia as pessoas, para que elas não ficam à mercê da ideia da Igreja Católica apenas. E daí isso aqui a gente vai acabar meio que dando um saltozinho para a próxima aula, que esse salto ele vai começar lá na nossa próxima aula, né? Hoje foi uma aulazinha um pouquinho mais curta, né? Bem mais curta, na verdade. Para daí, se a gente pegar um embalo na aula de História de Magia da próxima, que a gente vai iniciar em Revolução Francesa. Lá onde a gente vai começar a ter a ideia desse iluminismo surgindo e essa filosofia aí bem diluída na nossa sociedade. E daí, de fato, a gente vai chegar lá para uma ideia mais próxima do que tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa escola, né? Lá em 1789, se eu não me engano. E daí a gente vai estar trazendo isso. Por aí a gente tem alguma dúvida? Sim. A gente vai ter aí deixa eu bater o período certinho. A gente vai ter a Revolução Francesa em 1789 e deixa eu ver, Salem, deixa eu só fazer uma breve pesquisa de data. A gente está trazendo aqui. Vai ser um pouquinho depois, é bem próximo ali, mas vai ser um pouquinho depois. Entendeu? A gente tem lá Salem em 1693. A Revolução Francesa a gente tem em 1789, se eu não me engano. Só confirmar. Revolução Francesa, data
1789, exatamente. 5 de maio, que a gente teve a Revolução. Então vai ser um pouquinho depois. E daí, mas a gente vai fazer a passagem para alguns períodos, a gente vai citar. Aqui a gente vai estar trazendo mais a ideia do iluminismo de fato, como ele evoluiu na nossa Revolução Francesa e passou a trazer essa ideia filosófica, né, dentro do ocultismo de modo geral, né, e dentro dos nossos estudos. Então a gente vai começar a ter aí, bem no finalzinho aqui, né, nesse período feudal, né, com a igreja diluída, essa cultura, a gente vai começar a ter a criação de escolas, a gente vai ter que começar a criação daquela coisa de escolas de filosofia, sabe? Então vai surgir bastante isso aí no nosso dado histórico. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa do tipo? Sim, sim, a gente vai ter aí. É, sim, a gente vai ter aí vários grupos nesse momento que vão estar ligados a várias seitas. Algumas ligadas ao extremismo católico e outras seitas vão estar ligadas de fato ao ocultismo, que a gente teve aí uma guerra mesmo, né, que ocorreu nesse período. Então, levando em questão que a gente teve uma guerra nesse período, a gente teve vários lados ali bem divididos, entende? Então a gente teve tanto do lado dos católicos ali, pessoas que se declaravam católicas, mas que eram ocultistas, e a gente teve vários ocultistas que no final acaba que por denunciar vários outros ocultistas e pessoas que frequentavam os mesmos eventos. Então, a gente vai ter todas essas imagens aí, é uma imagem de guerra mesmo. Tanto que é importante, vou até voltar um pouquinho o slide para estar explicando um pouco sobre isso aqui, ó. A gente vai estar voltando para cá, ó. Aqui no opressão da igreja contra os cátaros, né? Então, ou seja, a gente vai ter aqui um versus, cátaros versus igreja. E logo no próximo slide aqui a gente já tem o que? Momento de apaziguamento. Então, ou seja, a gente estava vendo de fato uma guerra. E essa guerra, né, que estava dando problema de um lado para o outro, né, cada um agia de uma forma, ela teve que cessar, por quê? Porque é a população que estava entrando em risco nesse momento. Então é quando a gente tem esse apaziguamento ali no meio da Europa, que daí os cátaros vão começar a passar a sua ideologia através das danças, das músicas, dos teatros, e a igreja vai adentrar um pouco nisso também para tentar interromper, né, mas de fato não vai estar atacando e matando essas pessoas, porque você não podia matar alguém porque ela fez um teatro de comédia aonde tem a imagem do homossexual, entendeu? Então, ou seja, ele passa essa ideologia do preconceito que ele sente, ela passa essa ideologia de que ele sofria na época, mas a igreja não poderia virar ali e matar, entendeu? Não era uma apologia a crime da igreja, entendeu? Não existia isso. Então, a igreja foi obrigada a aceitar e criar os seus próprios eventos católicos também, entendeu? Então a gente começou a ter uma atribuição da arte nesse momento. Enquanto isso, no período feudal, a gente teve isso de uma forma um pouco mais técnica, né? Uma coisa mais assembleia, por assim dizer. Onde eles tiveram que adaptar a sua cultura para sobreviver, porque os vikings eram muito diferentes dos católicos. Só que tanto aqueles vikings que estavam dividindo o território quanto aqueles católicos eram pessoas que queriam que desse certo, eram pessoas que já estavam fora das asas da sua religião de forma íntegra, sabe? Por mais que ainda mantinha suas culturas, elas queriam o quê? Apenas viver. Então trocar aquela economia, ter todo esse período. E daí é quando a gente vai ter esse avanço aí, né, da nossa cultura do período feudal e no meio da Europa também com os cátaros, que vai destrinchar para a nossa terceira aula, que vai ser essa questão aqui da própria Revolução Francesa, onde a gente já vai estar envolvendo esse iluminismo que vai continuar evoluindo através dessas escolas, dessas ideias, dessas coisas, que vai iniciar lá em 1789. Então a gente vai ter todo esse período aí, essa passagem histórica. Se tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Uhum. 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 Sim. Sim, então, o que que acontece?
a gente vai ter ali ramificações históricas em vários momentos, que a gente vai estar tendo uma evolução individual de vários cultos, de várias seitas, de várias ideias, né? E isso vai estar se diluindo em várias coisas também, né? Então foi como você trouxe aí essa questão fantasiosa, né? A gente vai ter uma ideia menos fantasiosa de algumas coisas, mas a gente também vai estar tendo o quê? A cultura de modo geral, né? Trazendo muito isso, sobre a magia, sobre essas coisas, né? Esse aqui é mais o caminho do desenvolvimento dela, né? Então o que a gente está trazendo aqui nas nossas aulas de história, ela não é esse caminho de ramificação, né? Não são histórias isoladas, sabe? Por exemplo, a gente vai ter aí nesse próprio período aí, em algumas outras áreas, várias outras tribos que têm esse envolvimento com a magia, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente pode voltar aqui pro Brasil e falar bastante do período dos indígenas, né? Que por mais que são culturas diferentes, tem aquela ideia do xamanismo, tem aquela ideia, né, evoluindo da magia, mas daí é como eu disse, são casos isolados, entende? Não contribuiu de forma direta para esse desenvolver. Contribuiu de forma indireta, entendeu? E daí é onde entra esse caso de Salem e por aí vai, né? Que são casos divididos e bem diluídos da nossa cultura, né? Então, ou seja, a cultura que eu digo é a cultura pop, sabe? Então a gente vai ter ideias ali de coisas muito fantasiosas também que vai estar trazendo, de coisas que são mais sérias mesmo, que a gente pode estar destrinchando no meio disso tudo. Entendeu? Aí aqui a gente está trabalhando aquele desenvolvimento direto. Ela começou ali, foi parar aqui, chegou nisso aqui, por isso que hoje é assim, entendeu? Mais ou menos, a gente está fazendo um caminho, uma trilha, tirando esses casos isolados. A gente lá pro intermediário vai falar muito disso, entendeu? Aí lá no intermediário a gente vai estar trazendo essa ideia de histórias da magia, mas daí a gente vai estar trabalhando não o processo da sua origem até o que ela é hoje. A gente vai estar trabalhando esses processos isolados. O que foi a magia dentro do Brasil? O que foi a magia dentro de tal lugar? O que foi a magia